Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar um relato extremamente relevante da entrevista do técnico Renato Portaluppi. Porque sim, Renato conversou com a imprensa e falou basicamente sobre o seu protesto, sobre a atitude de sair e tirar todos os jogadores do banco de reservas em protesto pela expulsão do Diego Costa. E Renato denunciou uma ação externa que acabou impactando no jogo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Antes, KTO.com, não tem aplicativo, é site, vai agora na KTO, te registra com o código JBFilho, ganha um bônus e começa a brincadeira. Tem Grêmio Operário agora pela Copa do Brasil, tem os jogos do Inter, dos jogos fora, exterior, então tu pode brincar, te divertir e quem sabe até tirar uns pila do sueco. Não esquece, vai na KTO e usa o meu código JBFilho pra tu ganhar aquela moral, beleza? Gente, olha só, o Renato começa admitindo na entrevista que o Grêmio não foi bem, principalmente no primeiro tempo, faz as trocas no segundo, fica um pouco mais rápido, melhora, mas não o suficiente para sequer empatar a partida e de fato ele diz que o Bahia mereceu a vitória, jogou mais, até explicou que o Grêmio teve o cansaço, o Grêmio jogou no meio de semana, eles não, eles ficaram esperando e tudo mais. Só que é óbvio que todo mundo queria saber do Renato sobre a sua atitude polêmica de sair. E o Renato explicou o seguinte, que primeiro, o árbitro não deu faltas gravíssimas, primeiro no Soteldo, depois do Cristaldo, que quebrava os jogadores do Grêmio. E que ninguém do Grêmio podia fazer mais nada. E reclamar, qualquer coisa. O Renato disse, eu tomei um cartão amarelo que eu não sei o porquê. Os caras fizeram cera, e aí eu fui lá e disse, 6 minutos só, amarelo pra ti, mas eu não ofendi ninguém, eu só contestei a situação, isso pode ser feito. Enfim, então o Renato reclamou. Mas o fato que fez ele perder a cabeça foi uma situação. Jailson Macedo de Freitas. Se você não sabe, o Jailson Macedo de Freitas estava ali e ele, segundo o próprio Renato, é o chefe dos árbitros da Federação Baiana de Futebol. E estava ali na beira do gramado. Tem foto, vídeo que mostra que de fato ele estava ali ao lado da cabine do VAR em vários momentos com a credencial da CBF. E o Renato disse, esse cara não poderia estar ali, e como não somente poderia estar ali, foi ele quem, entre aspas, dedurou o Diego Costa para o quarto árbitro, que chamou a arbitragem e disse que era para ele ser expulso porque o Diego Costa teria ofendido a arbitragem. Bom, mas além desse cara, segundo o Renato, na denúncia do Renato, não poder estar ali naquele local e ele ter dito para o quarto árbitro, olha, o Diego Costa tá te ofendendo, e o quarto árbitro chamar o Braulio da Silva Machado e ele expulsar o Diego Costa, o Renato disse, eu estava ao lado do Diego, eu estava olhando a situação e o Diego em momento algum ofendeu ou proferiu ofensas na direção do quarto árbitro ou de qualquer pessoa. Ele apenas fez uma situação normal de reclamação, ele não ofendeu, não xingou e nada, não era para ter sido expulso. E aí, diante de, primeiro, uma expulsão injusta que o Renato considerou, porque ele estava ao lado do Diego e disse, cara, mas ele não falou nada disso, ele não fez nenhuma reclamação assintosa, ele não ofendeu, não falou do caráter da mãe, não mandou pra Ponte Paris, nada, assim, o Renato tá, contextualizando. E aí o Renato disse assim, ele tá sendo expulso por um cara que não era pra estar aqui, que não é do jogo, que não faz parte do contexto. A CBF tá dando outra versão, tá dizendo que ele é o delegado do jogo. Mas isso de fato não tem nenhum documento oficial nessa questão. E o Renato ficou ensandecido, enlouquecido e disse, pegou e tirou e disse assim, cara, eu vou tirar. Ele falou assim, não dá pra fazer isso. Renato disse que faria novamente, que mesmo agora de cabeça quente, de cabeça mais tranquila, ele faria novamente, que ele disse assim, é como se o Voaden estivesse na beira do gramado do estádio Beira-Rio ou da Arena, ajudando a arbitragem. E aí todo mundo ia dizer, opa, peraí, mas não é assim, isso aí absolutamente não é assim que funciona. Renato chegou a dizer que o sistema é F, para explicar, disse, olha, numa dessa a gente vai ter que dar mais atenção ao que o presidente do Botafogo, John Textor, tá falando, porque, desse jeito as coisas, insinuando, o Renato ficou nítido para quem viu que talvez o John Textor tenha razão e a arbitragem brasileira está comprometida em todos os níveis e tudo mais. O Renato falou, olha, a gente treina todo dia, a gente trabalha, a gente se dedica, a gente faz treinamento durante a semana, por que a CBF não faz isso? Ele disse assim, a CBF tem dinheiro para pagar, os caras têm que trabalhar em outros lugares, ele até citou o exemplo, o cara trabalha a semana inteira no emprego dele e chega no final de semana vai apitar um jogo para 50 mil pessoas, que se ele errar ou acertar, tudo bem, não é nem o primeiro emprego dele, ele faz quase como um bico da arbitragem, não foi essa expressão, mas foi isso que o Renato quis dizer, ele disse, não, a CBF tem que chamar esses caras, pagar eles, treinar eles durante a
semana. Ele falou, eu não treino meu time durante a semana, por que a CBF não pega e treina esses camaradas durante a semana? O Renato estava tão indignado que ele cogitou colocar os garotos no Campeonato Brasileiro. Diz que se dependesse dele, faria isso, que se o presidente autorizasse, ele faria, ó, façam os 45 pontos, se garantam no Campeonato Brasileiro, não vamos cair, Deus se esquece, e vamos jogar com a garotada no Brasileirão, porque isso não dá para investir. Falou que chega a pensar em parar, às vezes chega a pensar em parar de tão revoltado, de tão indignado que ele fica com essas situações. Não achou a sua atitude antidesportiva, pelo contrário, em absoluto. Um repórter baiano até falou, Renato, olha, você pode até reclamar. A imprensa baiana também sabe que o Braulio da Silva Machado foi mal. E eles disseram assim, ó, todo mundo aqui reclama, mas você não acha que a sua atitude de sair foi antidesportiva? Renato, não foi antidesportiva, não. Primeiro porque ele acha que tinha que fazer alguma coisa, tinha que mostrar, tinha que falar, tinha que protestar. Mas principalmente o Renato tratou isso como proteção a ele e os seus demais jogadores do banco de reservas. Porque ele disse, eu vi, o Diego Costa não falou nada demais, foi expulso. Então, já esse cara tá mal intencionado, Renato não usou a palavra mal intencionado, mas ficou subentendido isso. Já que esse cara tá fazendo isso, vamos usar um termo para não comprometer aqui, até para não ficar ruim daqui a pouco, o Renato chamou ele de mal intencionado, não chamou. O cara tá fazendo isso, eu vou sair, vou tirar meus jogadores, porque daí ele não pode mais expulsar ninguém. Foi essa a versão do Renato, mas na verdade ele tava de cabeça quente. Mas a expressão que ele usou foi essa, ou a explicação que ele usou foi essa. Ele disse, não acho que foi antijogo, não acho que foi uma situação ele acha que foi até uma proteção, não foi antidesportiva a sua situação. Pensa que os árbitros precisam falar, ele diz, poxa, eu falo, tô toda hora aqui dando explicação, quando acerto, quando erro, sou cobrado por vocês da imprensa. Por que nenhum árbitro vem falar? Por que nenhum chefe da arbitragem vem falar? Cobrou o CNM várias vezes, o chefe da arbitragem, e disse, 90% dos técnicos brasileiros pensam igual a mim. 90% dos técnicos brasileiros pensam tipo o Renato. Só que a questão vários não falam, alguns até falam, se expressam das suas maneiras, mas vários não falam porque tem medo de alguma represária, e outros não falam porque também não querem se comprometer. Mas que 90% pensam assim, que ele acha que se todo mundo falar, aí as coisas podem acabar indo para um caminho melhor. Renato cogitou, porque esse árbitro, o Jailson Macedo Freitas, que estava lá, segundo a CBF, como delegado, o Grêmio contesta essa versão, diz que não estava na lista de delegado do jogo, que veio para o Grêmio, a CBF também não divulgou essa escala para a imprensa. Ele vai ser o assessor do jogo, assessor de arbitragem. Sim, é uma escala gigantesca que os caras botam. São as 10 pessoas que vão da arbitragem. Não é só o árbitro, os dois bandeirinhas e o quarto árbitro. Tem o VAR, o chefe do VAR, o chefe da arbitragem, o assessor do jogo, o delegado e tal. É uma lista de gente que coloca. E aí o Renato disse, ele vai estar em Ponta Grossa no jogo contra o Operário. O Renato cogita ir falar com ele para dizer assim, o que tu viu? O que tu pensou? O que tu fez? O que tu tava fazendo ali naquele momento? O Renato chegou a confrontar, ele disse assim, não vou ser perseguido por isso, né? Porque daí o Renato disse assim, aí o barulho vai ser muito maior. Como que diz assim, se começar a me perseguir, a coisa, eu vou brigar, vou gritar muito mais, vou falar muito mais. Enfim, o Renato, do seu jeito, explicou o que mais lhe revoltou neste caso. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.